E o nosso tema hoje é pubalgia. Te pergunto, Físio, você já recebeu paciente com pubalgia? Certamente sim. Se você ainda não se formou, certamente se prepara, porque é uma das queixas mais comuns do nosso consultório, na parte da dor. Mas, Sibeli, essa pergunta é muito óbvia. E será que é essa pergunta que vai fazer o link no meu atendimento? Eu quero que você pense além daquele paciente que já chega fechadinho com o quadro de pubalgia. Daquele paciente que já chega com o diagnóstico médico direcionado para a pubalgia. Eu quero que você pense além daquele paciente que está chegando para você sem um diagnóstico fechado, como esse que eu vou começar a contar aqui para vocês. A história de uma paciente em que chegou com muita dor, com uma queixa na fisioterapia pélvica de vaginismo, e quando eu fui fazendo a avaliação, eu vi que era pubalgia. Então o tema de hoje é para a gente ir além, para a gente gerar um resultado. Mais do que isso, para que a gente passe segurança para essa paciente de que a dor dela está interligada e tem várias causas e pode estar associada a várias disfunções, a várias possibilidades. Porque muitas vezes, meus amigos, a disfunção ela não vem gritante. Muitas vezes a relação ela não é muito direta, dói aqui, é aqui. Afinal, na verdade, não é bem assim que funciona na prática clínica. É muito legal quando a gente vê um artigo científico e que a gente faz uma avaliação detalhada, que a gente vai na definição, por exemplo, do que seria uma pubalgia. Dor a nível do pubis, dificuldade para andar, dificuldade para correr. Mas quando a gente vai promover um resultado para esse paciente, que a gente deseja que esse resultado seja um resultado mantido, e mais do que isso, resultado com segurança, a gente possivelmente vai ter que ir em outros aspectos. E aí é que eu digo que o diagnóstico diferencial avançado, ele faz parte desse olhar claro de resultado, mais preciso, mais seguro para o nosso paciente. Porque, como eu falei, essa paciente veio com uma queixa associada, né? O que mais incomodava ela era a dor na relação sexual. Então, era não conseguir o ato sexual, não conseguir estar plena, né? Sentir prazer, ela não conseguia penetração e estava tendo bastante desconforto em algumas atividades. Então, além dessa relação de definição da pubalgia, o olhar mais profundo nos traz um resultado muito melhor. Então, quando essa paciente chega, um diagnóstico de vaginismo, por exemplo, e eu paro e pergunto, será que isso é uma pubalgia? Como que eu vou traçar esse primeiro atendimento da minha paciente? Como que eu vou fazer esse link de raciocínio, de direcionamento para ela, sendo que a queixa dela muitas vezes não é o que eu trabalho diretamente? Bom, e você deve estar se perguntando, bom, Sibeli, você é da osteopatia e estaria tratando vaginismo? A minha segunda especialização é em saúde da mulher, então eu recebo pacientes de várias vertentes, de várias áreas aí nesse processo. E esse caso me chamou muita atenção, porque a definição do diagnóstico dela não era de pubalgia, era de vaginismo e a queixa dela principal estava ligada à atividade sexual. A queixa secundária, ou seja, quando eu fiz as perguntas certas, a avaliação correta, veio uma classificação, um direcionamento técnico fisiológico também de uma pubalgia. E aí é que eu convido você, caro colega, para que a gente faça essa reflexão muito maior. Olha só, será que uma dor no pubis, será que uma pubalgia, ela tem que estar relacionado o tratamento, a avaliação apenas no pubis?
Será que o olhar do fisioterapeuta ele precisa ser mais amplo para entender quais compensações anatômicas aconteceu nesse corpo e que pode então estar gerando esse quadro mantido da pubalgia? Sim. Quando a gente fala de tratamento de uma pubalgia com relação à avaliação, já começa do sexo. Quando eu vejo uma mulher que chega, né, que descreve uma dificuldade na relação sexual, que uma dificuldade em relaxar. Quando essa mulher chega para mim e relata uma dificuldade ou uma dor, por exemplo, a nível da lombar, mas que piora no momento de entrar e sair do carro, ou ao colocar o sapato, amarrar um cadarço, isso pode estar associado a uma disfunção sacroiliaca. E aí eu ainda vou mais longe. Para um olhar da pubalgia no sexo feminino, possivelmente você vai ter que perguntar sobre cirurgias. E essa cirurgia você vai ter que avaliar, por exemplo, cicatrizes de parto cesáreo, perguntar se já teve parto, se teve parto normal, se teve alguma laceração no assoalho pélvico, se já fez alguma cirurgia como abdominoplastia, uma lipoaspiração e sei lá o que mais que pode ter sido feito nessa área do abdômen. Isso, caro colega, vai te dando um conhecimento e um direcionamento para pensar por que aquele pubis está assim. E isso vai dando confiança para o seu paciente de que você é o profissional que pode tratar ele não por aquele sintoma, mas que você enxerga ele com a integridade que é o corpo, com a associação que está muito além. Então, chegou uma paciente de pubalgia, chegou um quadro real. Olha só como a gente vai puxando as setinhas e fazendo as cadeias ali integradas. Dor na relação sexual. Qual é o músculo que faz um fechamento da perna dessa paciente? Adutor curto, adutor longo, adutor magno, né? Que vai estar ali. Sartório pode estar envolvido nessa tensão? Pode estar envolvido nessa tensão. Então, lá na ponta, essa paciente poderia já ter muito tempo começado com uma hipertonicidade dessa musculatura interna, fazendo um fechamento, dificultando a abertura do seu quadril. E isso pode ter gerado toda uma compensação. Será que essa paciente, por exemplo, ela já tem um genovalgo? E isso, gente, quem tem o membro inferior em genovalgo, o quadril mais largo, o joelho mais para dentro e os pés para fora, ele necessariamente, nessa condição fisiológica, ele já apresenta uma grande tensão na musculatura interna da coxa. Então, essa paciente, ela tinha um genovalgo. E aí, nesse momento, eu comecei a olhar, enquanto ela ia falando, né, da queixa dela, da dor na relação sexual. E aí, com todo o cuidado do mundo, eu pedi para fazer a palpação nessa musculatura interna. E quando eu fiz a palpação, eu vi o grande recrutamento dessa musculatura. E, obviamente, o adutor curto está ligado a quem? Ao pubis. E aí eu comecei a fazer uma investigação e uma avaliação com o objetivo real, gerar resultado para ela. Então, primeira queixa dela, dor na relação. Segunda queixa dela, sabe qual era? E era grande, mas naquele momento a parte emocional não estava deixando com que ela percebesse necessariamente que sua mecânica já estava sofrida. Ela atleta, um corpo maravilhoso de lindo, super bem trabalhado, recrutado as musculaturas, e ela estava sentindo muita dor para correr. Então ela fazia era crossfit, corria e estava sentindo muita dor apenas no momento de fazer a corrida, era onde ela sentia o fadigar, a perna não saltava muito bem. Então, olha como as duas coisas elas andam juntas, né? Olha como a associação do olhar profundo dá para você uma entrega e uma qualidade de tratamento para sua paciente muito melhor.
E aí eu fui perguntando e vi que tinha uma cicatriz e há pouco tempo, poucos anos, e que tinha uma alteração bem grande dessa cicatriz e toda uma retração da fáscia SRVGP, sacro-reto-gênito-vésico-púbica. Então, se essa face estava toda em retração, era óbvio que em pouco tempo geraria uma alteração nessa mecânica do pubis. Mais ainda, quando eu falo em uma pubalgia, e para gerar resultado nessa pubalgia, eu tive que avaliar desde o pé. Então, eu vi que tinha um desabamento nesse pé, uma pronação dessa paciente e todo um recrutamento excessivo. Então, será que eu iria gerar um resultado mantido para essa paciente se eu tivesse feito o agulhamento, dry needle, a liberação miofascial apenas no adutor curto? E aí eu te digo, certamente não. Quando a gente faz apenas o tratamento aonde essa musculatura está rígida, está tensa, você não consegue gerar um resultado mantido. Você não consegue entregar isso para o seu paciente, porque toda a integridade do corpo dele está gritando para onde você deve ir. Então, paciente que tem genovalgo, anota aí, paciente que tem genovalgo, mulher, tenho que perguntar se tem cicatriz, se já teve algum tipo de cirurgia e parto, cesáreo, entra nesse processo, beleza? Tenho que avaliar a questão, perguntar a questão sexual, como que tá, se tá bem, se tá tendo algum desconforto, passear por essa área, porque vai te dar uma demanda muito direta. E depois avaliar a mecânica dessa paciente. Então, o que estava acontecendo? A linha interna dela, toda a parte interna do membro inferior estava muito recrutada e a cadeia lateral, ela não estava sendo recrutada. Então, todo um desabamento do pé, isso ia provocar uma manutenção dessa tensão lá em cima que a paciente estava apresentando. E aí, o que a gente vai direcionar? O que a gente vai trazer essa paciente pra gente? Explicar, gente, psicoeducação em dor. Psicoeducação em dor vai desde a teoria, da definição daquela dor, como o que está acontecendo no corpo dela, embasando para a fisioterapia na anatomia. Então, explicar para ela, mostrar, e foi exatamente o que eu fiz. Olha, para que a gente tenha resultado aqui em cima, para que a sua dor melhore nesse momento, eu vou fazer técnicas que vão liberar toda a parte interna e vou prescrever exercício para casa de estabilidade, trabalho no pé e recrutamento da cadeia lateral. Quando a gente fizer essa compensação de liberação da parte interna, recrutamento da parte externa, lateral, equilibrado, o seu corpo vai começar a funcionar bem bacana. E aí, olha como outras questões vão aparecendo. No momento que eu fiz a liberação, a dor, gente, quando eu fiz o dry needling, reduziu muito. E aí, dentro da escala visual analógica dela, né, do que era dor mínima, a dor mínima que ela tinha sentido desde que a dor tinha começado era 5. E a dor máxima 9, da pior dor que ela já tinha sentido. E aí, quando eu fiz o dry needling, nos primeiros segundos que começa a fazer o trabalho, né, da cascata de modulação de substâncias químicas, reduzir a acetilcolina, a bradicinina, a prostaglandina, que ali estava, era uma dor aguda, então o paciente tinha chegado há pouco tempo dessa relação, ela começou a sentir uma leveza na área do pubis e essa dor foi para 3. Então, a menor dor que ela tinha chegado ali tinha sido 3. Quando a gente fiz o agulhamento, fiz o dry needling na parte interna, que eu coloquei ela para fazer o exercício do pé de propriocepção de cadeias. E aí eu passei prancha lateral para ativar abdômen e toda a cadeia lateral. Onde que ela começou a referir dor? Na lombar. Então, olha como
Que louco essa proporção que é do nosso paciente, né? Quando a gente traz esse olhar e que a gente vai montando ali, e às vezes o paciente até se assusta muito, porque ele diz assim, nossa, meu diagnóstico não era eu não tinha duas pretensões de diagnóstico e agora eu tô com outra dor, a minha dor correu. E aí, colega, eu te pergunto se isso nunca aconteceu com você, de chegar para trabalhar num diagnóstico específico e você vê que o paciente mudou completamente aquele estágio do diagnóstico do que ele estava sentindo. E é muito interessante porque é dinâmico, é integral, o paciente vai se adaptando, vai gerando essas alterações, né, todo esse reequilíbrio, e o corpo vai te mostrando aonde mais você precisaria ir, tá? E aí, puxando esse caso clínico que eu tô apresentando para vocês, é que vem a relação do benefício de fazer uma avaliação completa, de fazer um diagnóstico diferencial avançado, e utilizar uma técnica eficaz. Por quê? Imagine agora você no lugar do seu paciente, chegando com um desconforto que gera toda uma alteração na sua qualidade de vida, porque a gente está falando de qualidade de vida sexual e da sua prática esportiva, porque era algo que dava prazer, então as duas vias de prazer dela não estavam bem trabalhadas. E aí imagina se eu fizesse apenas o dry needling na musculatura interna que liga-se ao pubis. Será que eu ia realmente promover um benefício? Será que eu ia promover um resultado? E como que eu percebi, gente, que esse diagnóstico era tão mais profundo, que eu precisava ir mais profundo no meu paciente errando? E eu fui errando muito no início, né, antes de eu fazer essa associação, porque quando a gente aprende uma técnica, às vezes a gente quer usar apenas aquela técnica nua e crua, porque a gente vê validação científica, a gente vê, então, por exemplo, quando eu fiz a formação do Dry Needling, eu aprendi que era para agulhar ali, era para trabalhar ali, e que ali a relação das dores referidas iriam reduzir e passar do meu paciente. Mas eu vi que não era bem assim, que eu tinha que utilizar essa integridade, essa relação do corpo do paciente como um todo e essa análise mais profunda para que eu realmente entregasse qual era a proposta. Porque imagina, esse perfil, você sentindo essa dor, sentindo essa dificuldade para andar, dificuldade para executar uma atividade de lazer que você ama, que é a corrida. O que você mais quer? Você quer resultado. E aí é que vem esse benefício direto de se preparar para atender quadros de pessoas com dor. Porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando dessa inserção. Então, o mundo das pessoas, né, que estão ali trabalhando com o paciente, que estão fazendo atividade de corrida, o quanto que é prazeroso, quantas pessoas ela conhece, o quanto que a vida dela mudou. Então a gente está realmente trabalhando com um benefício direto. E não é um benefício, então Sibeli, seria o benefício apenas de fazer o dry needling. Não, não é de apenas fazer o dry needling. É de fazer o dry needling utilizando na ponta dessa agulha, trazendo para a ponta dessa agulha o DDA, o diagnóstico diferencial avançado. E aí sim, você pega esse paciente, utiliza o agulhamento que vai promover essa liberação em 1 minuto e prescreve exercício dentro do atendimento, né? E prescreve, envolve esse paciente no tratamento que é dele e não simplesmente para que ele doe a dor dele para que você trate. Eu percebo muito isso, gente, é muito surreal. Eu não sei se vocês já tomaram consciência disso, porque o paciente às vezes pega a dor dele e entrega na mão da gente. É muito louco. E tempo e dinheiro, gente. Tempo e dinheiro. Hoje as pessoas estão buscando cada vez mais técnicas, ferramentas na fisioterapia, com o fisioterapeuta, que ele vá menos vezes ao consultório, à clínica, e que ele gaste menos, né? Então ele precisa de resultado. E nós, quando fisioterapeutas, nós precisamos de quê? Nós precisamos de ferramenta de custo baixo e de alta resolutibilidade.
ou seja, resultado para o nosso paciente. E é nesse processo que casa muito bem o resultado do Dry Needling com o DDA. Ou seja, eu sei avaliar, eu sei olhar esse paciente de forma mais profunda, de forma mais integrada, eu sei como direcionar as minhas agulhas no ponto certo, porque o raciocínio eu já tenho, tá? E esse é o grande diferencial, é o que faz o olho do paciente brilhar, porque ele tem aquele tempo dele que é sagrado hoje, que ele não quer mais muito sair de casa, que ele tá tentando fazer tudo online, e ele tem um resultado, porque ele sai dali melhor da dor, ele sai com o exercício, ele vê que ele não melhorou apenas no atendimento, ele melhorou no atendimento e ele continua melhorando 2, 3 dias depois, porque ele tá com o exercício adequado, tá? Então, esse encanto do resultado. Isso encanta a gente tanto, e o paciente começa a indicar para todas as pessoas que ele conhece, ele começa a direcionar, porque ele tá vendo a vantagem, ele tá se sentindo seguro. E aí você começa a ter menos esforço para ter uma agenda que se movimenta. Uma agenda lotada, uma agenda em que você consegue cobrar pelo valor que é digno para você, tá? Esse é o maior benefício, para o fisioterapeuta, porque a gente termina o dia com aquela sensação assim, tipo, caraca, a minha profissão é completamente linda, eu consigo mudar a vida das pessoas, eu consigo literalmente reabilitar, né? Eu consigo trazer aquela pessoa para a realidade que ela deseja, para o ciclo social que ela quer, para a corrida, para o relacionamento. E isso tem que ser cada vez mais dinâmico. Por isso que a gente tem investido mais em tecnologia. A fisioterapia vem mudando nesse aspecto, né? De entrega. Cada vez mais a gente vem buscando esse aspecto, tá? E aí, cada vez mais a gente vai trabalhar no foco da dor, não no local da dor. Eu vou direcionando para ele. E aí, pergunta que sempre me fazem então, Cibele, eu não agulharia o adutor? Não, claro que você vai agulhar o adutor. Só que se você não tiver o equilíbrio correto entre agulhar onde está extremamente rígido, forte, e fortalecer, passar o exercício, fazer teste de cadeia, fazer teste de onde está, você não vai conseguir ter um bom resultado, tá? Se você fica preso apenas ao agulhamento da área dolorosa, você não vai conseguir equilibrar essa estrutura. E aí você vai muito além. Então seria apenas o adutor curto ou o adutor longo, o magno que eu vou trabalhar? Teria uma outra área que seria interessante que eu fizesse o Dry Needling? Sim, o reto do abdômen. O reto do abdômen está em contato com esse pubis. E aí eu vou entender por que essa musculatura ela tá entrando tanto em tensão. Qual é o exercício que esse paciente está fazendo, que está recrutando, que está direcionando, que não está tão legal, tá? Que não está, ou que está sendo está sendo muito para esse paciente, porque a gente sempre fica dizendo para o paciente que é preciso fortalecer, mas o hiperrecrutamento dessa musculatura também vai causar toda uma desestabilizar o meu paciente, né? Então, esse olhar mais equilibrado vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente, beleza? E por que não fazer? Por que não fazer o Dry Needling num paciente de pubalgia? Ou quando não fazer?
Não existe na prática clínica, nem na literatura até hoje que eu tenha lido, alguma diretriz que vai te dizer para não utilizar o dry needling. Eu diria que durante o atendimento clínico do seu paciente, durante o direcionamento ali, você vai sentir que muitas vezes é muito mais fácil você realizar a inserção da agulha no local que está super rígido, super recrutado, do que simplesmente você ir com as mãos. É menos doloroso, tá? Porque o ângulo é mais confortável, a forma de inserção da agulha é bem melhor, e isso vai dando em segundos a liberação de substâncias químicas que vai promovendo a liberação. Então, e isso, gente, muitas vezes faz grande diferença, porque um paciente como, por exemplo, esse quadro clínico que eu tô falando aqui, mulher que apresenta vaginismo, que já tem um quadro de tensão, que já tem um quadro de trauma associado, que não tá conseguindo levar a sua vida normal, e você começa com uma técnica que gera mais dor, que gera mais angústia, isso afasta o paciente do tratamento. É chamado de neurotrofinas. Então, quando você dá a técnica que é aconchegante para ele, que faz bem, aquilo ali precisa ser colocado. Então, todo o cuidado e estratégia no agulhamento do paciente de pubalgia é muito importante. E você me diz, então, você me pergunta, então, o melhor momento para que eu comece fazendo o agulhamento no paciente de pubalgia logo na chegada? Eu vou lhe dizer que sim. Existem estratégias e formas desde o posicionamento e do ângulo da agulha que vão favorecer o seu paciente, e você vai conseguir ter um resultado bem bacana nesse primeiro atendimento. E resultado, gente, não é zerar a dor do paciente, tá? E hoje está sendo até discutido essa forma de avaliação da escala visual analógica de 0 a 10, porque gera uma sensação para o nosso paciente de que 0 seria o ideal. Mas aí depende do tipo de dor que ele já está. Será que ele tem uma lesão no sistema nervoso central? O que será que está acontecendo com esse nosso paciente nesse aspecto? E aí a gente vai equilibrando nosso olhar, nossa avaliação, nosso direcionamento, e faz toda a diferença nesse aspecto, tá? Um olhar mais amplo e dentro da característica que é possível. Então, e muitas vezes eu vejo que nós fisioterapeutas erramos nisso. A gente cria, até sem querer, na forma de avaliação, na abordagem, uma sensação de que aquele paciente vai chegar a 0. Mas se esse paciente, por exemplo, é um paciente fibromiálgico e que tem um quadro de pubalgia, que está buscando resultado com segurança pra gente, dificilmente ele vai zerar. E aí que existe todo um malabarismo da gente passar isso com muito cuidado, passar o cuidado da conduta, o cuidado do que a gente quer, e muito real, muito importante passar a relação de funcionalidade. Então, um dos marcadores reais que vai valer a pena você trabalhar com paciente de dor, avaliando o resultado, é a funcionalidade dele. Então, qual é o movimento que você não consegue fazer? Qual é a atividade que você não está conseguindo fazer? O que você fazia que te fazia muito bem, que você não está conseguindo fazer? Ou na sua atividade de trabalho mesmo, né? Do movimento, o que você não está conseguindo executar. Isso faz muita diferença para o paciente. E para nós também, porque fica aquela sensação, né? Fica aquela sensação de impotência, que nós temos muito, porque a gente foi habilitado para reabilitar, para entregar, para somar com esse paciente. E aí a gente começa a ficar muito angustiado, com medo. E uma das coisas que eu mais escuto dos meus alunos é: eu tenho medo de não gerar resultado, eu tenho medo de não ser eficaz com o meu paciente, afinal de contas ele está me pagando, afinal de contas ele está me contratando para isso.
E eu digo para vocês, esse medo, ele é quebrado quando a gente entende a anatomia. Quando a gente, por exemplo, utiliza o dry needling pautado na anatomia. Quando a gente utiliza o dry needling pensando nessa biomecânica, pensando nesse direcionamento de ganho mantido, resultado mantido, tá? E não mais, você passa a não mais se angustiar, gente. Eu também tinha esse medo, eu também tinha essa vergonha de não gerar resultado, de estar sendo contratado para aquilo e não conseguir gerar. Então eu tinha muito medo diante desse processo. Tinha raiva de mim, às vezes, por não escolher a técnica certa, por não saber ver tantos cursos e não saber qual era para minha realidade, para o meu paciente, não saber avaliar. E eu vi que aí estava a questão, né? Tava a questão do não saber direcionar a avaliação do meu paciente, de tratar o local. E de esquecer que esse paciente, ele precisa estar envolvido nesse processo. Ele precisa estar envolvido na mecânica do reabilitar. Qual é a parte que cabe a ele? E não apenas a parte que me cabe, sabe? Eu acho que isso gera grande angústia no fisioterapeuta no início, principalmente quem é recém-formado ou quem está há muito tempo utilizando uma mesma técnica, uma mesma ferramenta ou um protocolo. Eu vejo muitos colegas que utilizam protocolo também entrar nesse estágio de angústia, tá? Porque esquece que o corpo, ele é integral, ele é único e a cada experiência, a cada atendimento é uma experiência e você vai sentindo esse processo. Então, essa seria a dica relacionada ao dia a dia. Seguir esse passo de avaliação escutando, dando mais atenção para o seu paciente, se preocupando cada vez menos com a técnica e mais com o diagnóstico, tá? Entender o que essa ferramenta pode te dar usando um diagnóstico que está aqui, um GPS para avaliar, um GPS para tratar. E é esse o meu convite, para que você acalme seu coração e para que as coisas fluam na sua vida profissional. Até a próxima, um grande abraço.